Oi gente, mais uma vez nos reunindo, é muito bom ter você com a gente, você que é da nossa comunidade, você que está nos visitando, sejam todos muito bem-vindos. Infelizmente, virtualmente ainda, né? Mas logo logo isso vai passar e a gente vai poder se reencontrar de novo e estarmos juntos, né? Porque a saudade está grande, mas por enquanto estamos nos reunindo virtualmente, né? Vim aqui dar alguns avisos para vocês importantes sobre a nossa programação durante a semana, então vamos lá. Primeiramente, no nosso Instagram, @ccbetsaida, todos os dias ao meio-dia, nós temos um tempo de oração, tem sido um tempo muito bom, então eu convido você a participar com a gente também lá no Instagram da oração do meio-dia. No YouTube, às segundas-feiras temos o Betsaida Kids, sim, começou! Foi um sucesso, gente, e continuaremos lançando mais episódios, tá? Então fiquem ligados, acompanhem aí, mamães, papais, que vem mais coisa boa por aí, tá bom? 9h30 da manhã no nosso YouTube. Às quartas-feiras, 8 horas da manhã, o Café com Bíblia, um tempo pra gente se aprofundar e estudar a Palavra de Deus juntos. Às sextas-feiras, 9 horas da manhã, um tempo de louvor e adoração. E domingos, nossos cultos normalmente às 9h30, tá bom? Nosso YouTube é Betsaida Rio Claro. Lembrando, muito importante você se inscrever no canal, deixar o seu joinha nos nossos vídeos, ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que for postado um novo vídeo e compartilhar o nosso canal e os nossos conteúdos com seus amigos, familiares, que isso é muito importante e ajuda muito a gente. E lembrando também que é muito importante nós continuarmos fiéis e generosos nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, tá? Quando esse vídeo acabar, vai ter todas as informações e os dados da conta da nossa igreja para você fazer a sua transferência. Se você está nos visitando e se sentir à vontade e feliz em participar disso, será muito bem-vindo e a gente conta com você também, tá bom? Muito obrigada, um beijo e Deus abençoe a todos. Bom culto! Bom dia, queridos, na graça e na paz de Jesus. É um prazer a gente estar juntos novamente. Seguimos por aqui, né, online, de maneira tecnológica, mas graças a Deus temos essa oportunidade de juntos adorarmos ao Senhor e é um prazer. Nós estamos mais uma vez essa manhã reunidos. Eu espero que a sua semana tenha sido maravilhosa na presença do Senhor e espero que ela comece ainda melhor nessa manhã. Eu espero que o Senhor te abençoe, que o Senhor fale contigo nessa manhã, com a sua família, através das canções, através da palavra de Deus, e que de alguma forma o Evangelho possa atingir a sua vida e quem sabe milhares de vidas através dessa transmissão. Vamos orar e começar o nosso culto. Pai querido, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de bendizer o Senhor, de adorar o Senhor como igreja. Nós te louvamos pela ciência, te louvamos pela tecnologia, te louvamos pelas oportunidades de comunicação que a gente tem. Pai, a tua palavra diz que tudo que é bom vem do Senhor, Deus. E se nós podemos usar isso, se podemos expandir o Evangelho através disso, nós consideramos isso, Deus, como algo bom, maravilhoso, e por isso podemos ter a certeza de que vem do Senhor para nos abençoar também, Pai. Nós te louvamos por isso e pedimos, Espírito Santo, entra na casa de cada um agora, no coração de cada um que está assistindo a essa transmissão, a esse culto, Pai, que sintam a presença do Senhor, sintam o tocar do Teu Espírito, ó Deus, nessa manhã, por meio de qualquer realidade que fizermos aqui, das canções, das orações, da Tua palavra, Senhor, de alguma forma possam ser atingidas nessa manhã. Abençoa a casa de cada uma, a família reunida neste momento, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que o Senhor receba a nossa adoração, que é de coração a Ti, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 131 vai dizer: Senhor, o meu coração não é altivo, nem os meus olhos elevados, nem me exercito em grandes questões ou em coisas elevadas demais para mim. Certamente que me comportei e me aquietei como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma é mesmo como uma criança desmamada. Espera, Israel, no Senhor, daqui em diante e para sempre. Eu gosto muito desse texto que diz a postura que nós podemos ter diante de Deus, a mesma de uma criança que acaba de mamar na sua mãe e ela se derrama ali, ela descansa, ela fica tranquila, protegida
nos braços da sua mãe. O salmista vai dizer que assim é a alma dele. Quando ele está diante do Senhor, ele não precisa se preocupar com grandes coisas. Ele só precisa se aquietar e aproveitar da presença dele o tempo todo. Que seja assim nesta manhã, que você possa nesse momento descansar nos braços de Deus e aproveitar a presença dele na sua vida. Nós vamos adorar a Deus juntos nesse momento. Meu Deus, és um Deus
Deus forte, acima de tudo, acima de todos. Tu és a cura, és poderoso, meu Deus, meu Deus. És um Deus grande, és um Deus forte, acima de tudo, acima de todos. Tu és a cura, és poderoso, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, tu és. Tu és um Deus. Já ouviste minha voz, louvor e gratidão, prostrado a te adorar. E agora chego a ti, mais perto estarei, pois o véu rasgado está. Agora aqui estou junto a ti, não aonde eu queira ir. Agora aqui senti teu tocar, faz morada em mim. Seguro estou em ti, eu ouço a sua voz, sussurras para mim. Tu és o amado meu, amigo te escolhi, precioso és para mim. Agora aqui estou junto a ti, não aonde eu queira ir. Agora aqui senti teu tocar, faz morada em mim. Seguro estou em ti, eu ouço a sua voz, sussurras para mim. Tu és o amado meu, amigo te escolhi, precioso és para mim. Agora aqui estou junto
estou junto a ti, não há onde eu queira ir. Agora aqui senti teu tocar, faz morada em mim. Agora aqui mais uma vez. Agora aqui estou junto a ti, não há onde eu queira ir. Agora aqui senti teu tocar, faz morada em mim. Ser assim como és é o meu desejo, pois tu és fiel. Teu querer para mim é compromisso, ó Pai. Ser assim como és é o meu desejo, pois tu és justo. Teu querer para mim é tua justiça, ó Pai. Meu sentir forma, meu pensar transforma, meu querer conforma ao teu Senhor, ao teu Senhor. Ser assim como és é o meu desejo, pois tu és santo. Teu querer para mim é santidade, ó Pai. Meu sentir
Obrigado, Senhor, porque a tua vontade, ó Deus, o nosso sentir, o nosso pensar pode ser moldado por Ele, Senhor, pode ser transformado. Faz isso nessa manhã, Senhor. Faz isso nessa manhã. Amém, Senhor. E agora nós vamos então compartilhar da palavra de Deus nessa manhã. Depois de um tempo abençoado para a gente adorar o Senhor, e eu queria convidar você a abrir seu coração nessa manhã para receber a palavra do Senhor. Nós vamos seguir na nossa série de mensagens, Jornada com Deus. Chegamos à nossa terceira mensagem e nessa manhã nós veremos como nós podemos andar com Deus nessa jornada, confiando nele. Nós já vimos como nós devemos ir nessa jornada caminhando com Ele, nos movimentando, nos movendo. Vimos também, uns domingos atrás, que nós devemos nessa jornada caminhar com Ele, muitas vezes diante de um cenário onde nós lamentamos, nós choramos. Isso faz parte dessa nossa jornada com Deus. E hoje eu gostaria de ver com você e transmitir a mensagem do Senhor para que nós possamos aprender como podemos caminhar com Ele nessa jornada, confiando nele e na sua pessoa. Evelyn Underhill, ela vai trazer uma frase para a gente muito interessante que diz: se Deus fosse pequeno bastante para o entendermos, ele não seria grande o bastante para que nós o adorássemos. Se Deus fosse pequeno bastante para o entendermos, ele não seria grande o bastante para o adorarmos. Confiar no Senhor nem sempre, é uma tarefa fácil. Na verdade, eu acho que confiar no Senhor em todas as coisas é uma tarefa bem difícil. Muitas circunstâncias, muitas condições, muitas realidades que fazem parte de um mundo caído. Mas, felizmente, a Bíblia ela vai mostrar para a gente, não apenas nos ajudar na tarefa de confiar em Deus, em ordenanças, em mandamentos, em instruções, mas ela também faz isso por meio de muitas histórias que ela nos mostram de homens e mulheres que confiaram em Deus, e isso traz para a gente não apenas uma forma racional de entender como a gente deve fazer isso através das suas ordens ou das suas instruções sobre confiar em Deus, mas ela nos mostra de maneira prática, de maneira real, homens e mulheres, histórias que nos inspiram a confiar em Deus em todos os momentos. E talvez uma das histórias mais incríveis eu quero compartilhar com você nessa manhã, que pode relatar, exemplificar para a gente essa atitude de confiar em Deus, é a história de José, filho de Jacó. Ela começa a narrativa ali em Gênesis capítulo 37, logo no primeiro livro da Bíblia. Vamos entender, eu quero fazer com você um cenário bem completo da história de José e de todos os acontecimentos, até lá o final da história que muitos conhecem, para que você tenha uma compreensão bem grande de como eu quero aplicar isso e como Deus quer comunicar ao nosso coração nessa manhã a respeito desse tema. Bom, José era o penúltimo dos 12 filhos de Jacó, só que ele era o filho mais velho da esposa a quem Jacó amava mais, que era Raquel, que já era falecida aqui nesse tempo. Então, e com isso ele era o filho preferido de Jacó, o favorito, entre todos os filhos. E Jacó, inclusive, mandou fazer uma túnica cara para José, toda ornamentada, o que despertou a ira dos seus irmãos, os ciúmes dos outros irmãos, que viam claramente que o pai amava José mais do que eles, e assim passaram a odiá-lo, a odiar José.
No início do relato bíblico aqui da história, vai mostrar que José ele está ali saindo da adolescência. Aquela fase, né, de transformação, aquela fase de se entender como pessoa, quem sabe não se entender, e os efeitos danosos aí do favoritismo de Jacó para com José, eles começam a se revelar devastadores. José tem 2 sonhos muito reais. E obviamente, né, cada um significava que um dia os irmãos se inclinariam diante dele, né, como seus servos. Então nós já lemos isso no relato bíblico. E aí a ansiedade de José em contar esse sonho para os irmãos mostra claramente que ele tinha dentro dele um crescente sentimento de superioridade. Ele estava se tornando cada vez mais arrogante, cada vez mais narcisista, ou seja, um endeusamento de si próprio, né? Fruto dessa preferência do pai, fruto desse favoritismo que o pai trazia a ele, uma dificuldade de sentir amor pelas pessoas, uma dificuldade de sentir empatia pelas pessoas, na forma que ele conta o sonho e a maneira como ele entende aquilo, fica evidente isso para a gente. Com esse cenário, né, fica fácil para a gente compreender qual seria o futuro de José. Isso aqui é muito importante a gente entender no relato bíblico, gente. Porque assim, imagina um filho adolescente que tem a preferência do pai mediante outros 11 irmãos, certo? Recebendo do pai toda o mimo, toda a preferência, todo o favoritismo, certo? Ele tem sonhos, isso já, na maneira que ele se comporta com esses sonhos, já se revela uma superioridade em relação aos seus irmãos, a forma que ele conta, a ansiedade que ele tem para contar esses sonhos para os irmãos. Não é difícil a gente supor, por exemplo, que José caminhava para uma vida, né, de casamentos infelizes, relacionamentos desfeitos e toda a infelicidade que um estilo de vida de uma pessoa assim pode trazer. A gente lê sobre o relato de José, é uma história maravilhosa, nós vamos ver aqui, mas não é difícil a gente se aprofundar um pouquinho, se apegar um pouco no início dessa história para a gente perceber isso. Além de José, a gente tem aqui a realidade do sistema familiar que estava contaminado. O sistema passa a ser contaminado. Os sonhos deixam os irmãos ainda mais amargurados em relação a José. Os sonhos que José conta deixa a família, né, os irmãos ainda mais inquietos, amargurados, né, furiosos nessa amargura. E com isso, eles demonstram claramente que ansiavam pelo amor do pai e não tinham. O ódio crescente pelo irmão que era favorecido. Nós temos aqui então, né, um cenário onde eles odiavam José, competiam uns com os outros. O relato começa aqui em Gênesis 37, mas em Gênesis 38 vai narrar aqui para a gente um interlúdio, né? Um fato que acontece entre Judá, um dos irmãos, e Tamar. E aqui, né, já mostra para a gente os efeitos de tudo isso no caráter dos filhos de Jacó, nos outros filhos de Jacó. Ou seja, todos estavam ficando insensíveis, egoístas, capazes de cometer absurdos e crueldades como Judá fez com Tamar, por exemplo. Então, quando a gente olha para o futuro dessa família, a gente claramente vê um futuro sombrio e uma divisão familiar, assim, que aguardava todos eles ali. É importante você perceber isso aqui na história bíblica, na narrativa bíblica, porque normalmente esse fato ele passa despercebido. A gente se encanta com a história de José, com tudo que acontece, nós vamos ver aqui, e a gente perde esse início da história que é fundamental. Era uma família desestruturada, desde o pai, do filho mais velho, arrogante, que estava crescendo sob o favoritismo do pai, os irmãos alimentando um ódio em relação ao irmão, precisando do amor do pai e não tendo. Fatos narrados aqui, como de Judá e Tamar, que mostram para a gente que o desequilíbrio já estava ali. Bom, após isso, começa uma sucessão de desgraças na vida de José. Começa uma sucessão de coisas que dão errado na sua vida. Bom, os irmãos cuidavam dos rebanhos de Jacó. E num belo dia,
Jacó pede para que José possa saber como está acontecendo, o que está acontecendo, vai lá, fala com seus irmãos, traz notícias para mim, vê se está tudo em ordem. E Jacó vai até os irmãos onde eles costumavam cuidar dos rebanhos. Só que José chega no lugar, os irmãos não estão lá. Os irmãos não estão lá. E um desconhecido que ele encontra ali diz que ouviu os irmãos de José dizerem que estavam em Dotã. Dotã era um lugar mais longe, era um lugar mais distante, portanto, assim, perfeito para os irmãos de José tramarem algo contra ele e não serem descobertos. Era um lugar mais distante, era um lugar mais isolado, e esse desconhecido diz para José que eles estão lá. Jacó se dirige para aquele lugar. Jacó vai para aquele lugar. Quando ele encontra os seus irmãos o agarram e o jogam numa cisterna seca. Uns querem matá-lo, alguns irmãos querem matá-lo, outros querem negociá-lo como escravo, vendê-lo como escravo, ganhando dinheiro, que é o que acontece. Um dos irmãos, então, de Judá, ele negocia com os egípcios e vende José como escravo. Quando eles voltam, eles anunciam ao pai, eles falam para Jacó que um animal atacou José. Bom, essa é a primeira fase de desgraças que acontece na vida de José. José é vendido para o Egito e no Egito José se torna um escravo doméstico. Ele trabalha lá na casa de uma família e trabalha com disciplina, com dedicação, a fim de agradar o seu dono e quem sabe aí ter algum favor do seu dono, melhorar de vida. Mas o que acontece? Ele é acusado injustamente pela esposa lá do dono da casa. E ele vai preso. Ao ser preso, toda a sua esperança de melhorar de vida e tudo mais estão totalmente ruídas. Totalmente ruídas. E aí, ele vai para a cadeia, perde a esperança, e é o segundo cenário, o segundo ato aqui de desgraças que acontece na vida de José. Até aqui, gente, não se fala muita coisa da vida espiritual de José. Mas é bem provável que José tenha clamado a Deus. Lá na cisterna, né, perante os seus irmãos, também ali como escravo, quando ele chega como escravo, para quem sabe um dia sair dali, voltar para sua casa, né? É provável que ele tenha clamado a Deus muitas vezes. É provável que ele tenha buscado a Deus, né, muitas vezes. É provável que ele tenha se lembrado de Deus muitas vezes nessas circunstâncias adversas. Talvez muitas vezes José tenha pensado, não é possível, Deus, eu estava lá com o meu pai, eu era o querido do meu pai, estava tendo sonhos maravilhosos e de repente os meus irmãos me atacam, de repente eu sou vendido como escravo, de repente eu estou numa casa, começo a trabalhar direitinho, começo a ganhar o favor do dono da casa, aí a esposa dele me acusa injustamente de assediá-la, eu vou para a cadeia. Talvez José tenha clamado a Deus muitas vezes e a única coisa, né, que ele recebia de Deus era o nada, né? Talvez, é provável então que José tenha orado muitos anos pedindo a ajuda de Deus, né, sem obter nenhuma resposta, tudo dando errado. Só que aí começa uma reviravolta na história e na vida de José. Na prisão, José conheceu um cara que fazia parte da corte do faraó. E esse cara, por alguma razão, desagradou o faraó e foi passar um tempo lá na prisão. E ele, né, José conheceu esse cara. Um dia esse cara tem um sonho e José, por meio do Espírito Santo de Deus, interpretou corretamente o sonho desse cara, o que impactou a vida desse cara. Algum tempo depois, esse cara que estava na prisão, que trabalhava para o faraó, por alguma razão o faraó reintegrou no serviço, ele recuperou a sua posição e se esqueceu de José. Voltou para a sua vida e tudo mais. José ficou lá na prisão e o cara tocou a sua vida, se esqueceu dele e está tudo certo. Até que o faraó também teve 2 sonhos. O faraó tem 2 sonhos perturbadores. E nesse momento, o cara que conheceu José na prisão se lembrou que José tinha interpretado o sonho dele.
e levou José até o faraó. E José, mais uma vez, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele pede para Deus auxiliar na interpretação do sonho do faraó, é levado à presença do faraó e interpreta os sonhos do faraó. E num dos sonhos, esses sonhos eram avisos de Deus sobre 7 anos de fome que haveria sobre a terra, sobre a região, como nunca havia existido antes. José interpreta o sonho, e não apenas interpreta os sonhos do faraó, ele cria junto com, ao interpretar os sonhos e tudo mais, medidas políticas, vamos chamar assim, medidas de ação, que não apenas salvaria milhões de pessoas da região, como também faria com que o Egito tivesse uma posição melhor, ainda mais relevante, ainda mais influente no mundo da época. Então o faraó ele reconhece o Espírito de Deus atuando ali na vida de José e coloca José de maneira reconhecida num alto cargo de autoridade ali no governo juntamente com o faraó. Então, com a autoridade que tinha do faraó, José começa a colocar em ação políticas que rapidamente atendiam as pessoas, e como ele mesmo tinha dito, por meio dessas políticas, começa a trazer uma influência maior, um poder maior, uma abrangência maior do Egito sobre as regiões. Em breve, o que começa a acontecer? Habitantes de todas as regiões passam a buscar alimento no Egito. E aquilo que José tinha interpretado, então, para o faraó começa a acontecer. O Egito se torna um grande centro para suprir as pessoas que senão morreriam de fome, e também uma influência, uma abrangência maior, um status maior do Egito em relação àquelas regiões. Nesse cenário, depois de muito tempo, obviamente, desde que a gente começou a contar a história aqui, um dia, os irmãos de José, 10 dos seus irmãos, batem na porta pedindo alimentos. Vão na porta do Egito pedir alimentos porque estão passando grandes necessidades. Eles não reconhecem José, lógico, não só pelo tempo que havia passado, mas também porque José estava com roupas de governante, uma posição diferente, mas José reconhece os irmãos. José reconhece os irmãos. Ele sabe que são seus irmãos que estão ali passando dificuldade. E José, ele faz algumas tramas, acusa injustamente os irmãos. E numa dessas tramas que ele faz, ele exige que o filho caçula, que o irmão caçula, que se chamava Benjamim, parênteses, Benjamim agora era o favorito da vez de Jacó, porque ele era o caçula de Raquel. Sem José, Benjamim, que era outro filho de Raquel com Jacó, se tornou o favorito, o preferido de Jacó. José exige que os irmãos, que até então não sabiam que José era o seu irmão vivo, José, na sua posição, exige que aqueles homens, os seus irmãos, trouxessem para o Egito o caçula. E diz: olha, se vocês não trouxerem, se ele não for trazido ao Egito, se o caçula não for trazido ao Egito, vocês não mais receberão alimento. E sem ter o que fazer, antes de sem ter que dizer, o que José está fazendo aqui? José, ele está arranjando todas as coisas, de modo que os irmãos tenham a chance de fazer de novo com Benjamim o que fizeram a ele. O que José está propondo aqui a eles era mais uma vez os irmãos terem a oportunidade de sacrificar, de se livrarem de um filho favorito de Jacó, em troca de suas próprias, para salvarem as suas próprias vidas e se verem livres de alguém que atrapalhava o amor do pai para eles. José faz isso. José dá a oportunidade deles fazerem a mesma coisa que fizeram com ele mesmo. Só que nesse momento,
Quando José começa a falar a respeito disso, Judá, que fora aquele que tinha negociado José com os mercadores egípcios, Judá se levanta, ele aparece, se coloca como um substituto para Benjamim. Isso está lá, você pode ver em Gênesis capítulo 44, versículos 33 a 34. Ele vai dizer: como que eu vou voltar para minha casa sem o filho caçula do meu pai? Meu pai vai morrer de desgosto. Meu pai ele não vai aguentar uma notícia dessa. Então eu me coloco no lugar de Benjamim. Fica com a minha, eu me sacrifico. E nesse momento José perde o controle. Está já no capítulo 45. Manda todo mundo sair e se apresenta aos seus irmãos. Num final dramático ali e comovente, José não resiste mais àquilo que ele estava fazendo, à situação, e ali se apresenta ou reapresenta aos irmãos, contando a história, vai dizer: olha, todo o mal que Deus que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção para que hoje de repente eu pudesse salvar vocês e tudo mais, e abençoa e usa da sua autoridade para abençoar e proteger, suprir, abençoar e proteger os seus irmãos. E essa história é talvez uma das mais lindas da Bíblia, talvez uma das mais comoventes, e eu quis contar para vocês aqui com riqueza de detalhes, para que você entenda muito bem como que isso pode ser aplicado na nossa vida. O que isso tem a ver com a nossa jornada com Deus? O que isso tem a ver na nossa maneira de caminhar com Deus em confiança? Tem tudo a ver. E eu quero trazer algumas lições riquíssimas para a gente aqui. Mesmo em toda essa sucessão de coisas erradas que que advém a vida de José, será que Deus realmente não se importou? Será que Deus realmente não estava ouvindo as orações de José? Será que de verdade Deus estava em pausa naquele momento da vida, da história de José? Será que Deus, ele realmente estava oculto, parado, sem trabalhar? Será que Deus não estava se importando com José? Porque essa é a impressão, gente? E nós temos essa impressão às vezes na nossa vida. Parece que uma sucessão de coisas erradas, elas começam a acontecer, e como muitos salmistas vão dizer lá: cadê Deus? Onde você está? Onde você está? Os teus ouvidos acaso estão fechados? Os teus olhos estão fechados para o sofrimento do teu servo? Por que os ímpios prosperam e a gente fica aqui sofrendo? Há muitos relatos na palavra de Deus onde você olha e você tem mesmo a sensação que Deus está ausente, que Deus não está se importando. Mas será que é o que está acontecendo aqui? E será que é o que acontece mesmo quando a gente tem cenários como esses? Obviamente não. Deus, ele estava presente e operando o tempo todo. Deus estava presente e operando na vida de José o tempo todo. E eu queria mostrar para a gente algumas lições ricas de como nós podemos, o que nós devemos saber na nossa jornada de confiança, na nossa jornada com Deus, como podemos caminhar com Ele confiando o tempo todo. Como eu disse no começo, algo que é tão difícil, e eu sei que é difícil, principalmente em cenários onde as coisas parecem que não dão certo, em cenários onde parece que uma sucessão de imprevistos, uma sucessão de coisas ruins, de notícias ruins, elas se sobrepõem umas às outras. Como que a gente pode confiar? O que a gente precisa saber, irmão, para a gente caminhar com Deus, para nessa jornada com Deus a gente confiar? A primeira coisa que a gente precisa saber: Deus pode estar oculto, mas Ele jamais perde o controle. Deus pode até estar oculto, mas Ele está sempre no controle. E eu quero usar a história de José para você perceber algumas coisas. Irmãos, eu tive o capricho de observar algumas coincidências que acontecem nessa história. O verdadeiro se não tivesse acontecido isso, se não tivesse acontecido aquilo, se não... E a gente vai encontrar uma série de coisas nessa história que chegam a ser surpreendentes. Por exemplo, se Jacó não tivesse mandado
José ir lá saber o que estava acontecendo com os irmãos, José não teria sabido que os irmãos não estavam lá e não teria ido a um lugar distante onde os seus irmãos podiam fazer qualquer coisa com ele. Mas se nesse processo, coincidentemente, não tivesse um desconhecido lá para falar onde os irmãos estavam, que coisa, naquele momento tinha alguém lá, um desconhecido que ouviu uma conversa dos irmãos falando que estavam em Dotã. Se essa pessoa não estivesse lá, José talvez não teria sido vendido pelos irmãos para o Egito. Olha que coincidência. Rúben era um dos irmãos de José, era o irmão mais velho. Rúben era contra os irmãos maltratarem José. Mas olha que coincidência. O texto bíblico vai dizer que naquele dia Rúben não estava com seus irmãos. Naquele dia fatídico, Rúben não estava. Judá então assume ali a liderança da maldade e negocia José. Que coisa, se Rúben estivesse ali, José talvez não teria sido negociado com o Egito. Que coisa, né, irmãos? Mas outra série de coincidências começa a acontecer nessa sequência de fatos. Que coincidência José está e ir trabalhar numa casa como escravo doméstico justamente de uma mulher que se apaixona por ele. Que coisa, irmãos. Tanto lugar do Egito para ele ir, ele vai cair numa casa onde tem lá uma mulher que quer ser a sua amante. E aí por isso José, injustamente José vai parar na prisão. E olha só, se a mulher não tivesse apaixonado por José, ele não iria para a prisão. Mas se ele não fosse para a prisão, ele não encontraria o copeiro lá do faraó, que por coincidência, na mesma época tinha desagradado o faraó. Na mesma época, o copeiro desagradou o faraó. Se o copeiro não estivesse lá, se a mulher não tivesse apaixonado, José não estaria lá na prisão. E se lá na prisão mesmo, o copeiro não tem um sonho, José não estaria na presença do faraó. E se José não estivesse na presença do faraó, ele não seria colocado numa posição de autoridade. E o que aconteceria? Milhões de pessoas teriam morrido. Quem sabe a sua família. Se nenhuma dessas coincidências, e tem outras se a gente for ver a riqueza de detalhes, se nenhuma dessas coincidências tivesse acontecido, José não conheceria o faraó. Milhões de pessoas teriam morrido de fome, sua própria família teria morrido. Se nada disso tivesse acontecido, a família de Jacó, por isso eu falei do início, que eu estava contando para você, dos detalhes do início da história, se ele não tivesse conhecido o faraó, se todas essas coincidências, entre aspas, não tivessem acontecido, a família de Jacó provavelmente teria sido um desastre. José teria se corrompido no seu orgulho pelo favoritismo do pai. Os irmãos cada vez mais amargurados, tomados de ira e raiva, poderiam ter crescido num ambiente ainda mais hostil e feito coisas ainda mais terríveis. O ponto é, Deus foi quem fez tudo isso? Foi Deus que fez os irmãos de José venderem para o Egito? Não. Foi Deus que fez a mulher lá de maneira impura querer ser? Óbvio que não. Mas você tem que entender alguma coisa sobre a soberania de Deus. Deus não perde o controle, e a vida dessa soberania de Deus, ela passa por esse controle que Deus nunca perde e pelas decisões humanas. Tudo isso aconteceu, não foi decisão de Deus, tudo isso aconteceu por decisões humanas distantes de um coração pecador. Distantes de Deus e de um coração pecador. Agora, Deus não perde o controle. Nesse entrelace da história, a soberania de Deus, o controle de Deus, ele continua acontecendo, mesmo quando o dinamismo pecador do homem, por suas decisões equivocadas, elas acontecem. O que eu quero dizer com isso? Deus não perde o controle nunca. Mesmo quando nós não entendemos. Como a Evelyn diz lá no começo que eu citei para vocês, se Deus fosse pequeno bastante para a gente entender o que Ele faz, Ele não seria grande o bastante para a gente o adorar.
por estar nesse controle o tempo todo. Ele não perde o controle nunca. O que eu quero dizer com isso? Em cada acontecimento, por mais sofrimento, por mais desgraças que aconteceram, Deus está ali em cada detalhe. Como mesmo que essas decisões equivocadas, pecadoras, violentas, desumanas, mesmo no meio de tudo isso, Deus está usando cada um desses detalhes para traçar um plano maior, que envolveria salvar milhões de vidas, que envolveria salvar regiões, que envolveria salvar a família de Jacó, a vida de José, dos seus irmãos. Mesmo no meio dessas realidades que o homem, por sua distância de Deus muitas vezes, pelo seu coração pecador, inclinado ao pecado, muitas vezes, mesmo no meio de tudo isso, Deus está reinando. Mesmo em meio a todas as condições que se sobrevêm na nossa vida, Deus continua no controle. Ele é soberano e as pessoas são livres para tomar suas decisões. Agora, mesmo as decisões equivocadas das pessoas podem ser usadas por Deus para traçar algo muito maior que a gente não entende. Porque eu e você poderíamos pensar assim: mas se Deus é Deus, por que Ele não evitou que tudo isso acontecesse? E quando viesse a fome, Ele desse um jeito de resolver tudo? Porque Deus dá para a gente a liberdade de tomarmos decisões. Agora, não são as nossas decisões que movem o coração de Deus. O que move, ainda bem, né, gente? O que move o coração de Deus é a sua soberania e o controle da história. Por isso Ele pode usar até coisas ruins que acontecem por causa da decisão equivocada do homem, para ainda assim gerar um plano maior que possa abençoar e salvar e proteger o próprio homem. Porque Deus ama a humanidade. Mesmo em meio a decisões equivocadas, a cenários equivocados, querido, Deus não perdeu o controle da sua vida. Mesmo você olhando ao redor e todas as condições serem desfavoráveis, e uma série de acontecimentos podem estar ocorrendo na sua vida nesse exato momento, Deus, Ele pode até estar oculto. Você pode até pensar assim: onde está Deus? Eu não estou conseguindo enxergar Deus em tudo isso. Mas Deus continua no controle, operando. Essa é a primeira lição riquíssima. Deus pode estar oculto, mas Ele está no controle. Efésios capítulo 1, versículo 10 e 11, vai dizer para a gente assim: que na dispensação da plenitude dos tempos Ele possa reunir em Cristo todas as coisas, convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra, nele, e em quem também obtemos uma herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Ele faz todas as coisas segundo a sua própria vontade. Deus jamais perde o comando, Deus jamais perde o controle da sua vida, da sua história, da sua família. Mesmo que você não entenda nada agora, mesmo que tudo, assim como José, tenha acontecido no meio do sofrimento, mesmo que isso esteja acontecendo com pessoas errando com você, mesmo no meio, de qualquer outro acontecimento, Deus está usando para algo lá na frente, talvez. Deus está trabalhando. Deus não perdeu o controle. Olha só que interessante, mediante a tudo aquilo que os irmãos fizeram, aquilo que foi feito contra José, que outro meio Deus poderia usar para que isso pudesse ter esse final de salvação? As decisões eram equivocadas. Jacó educava mal José. José acreditava de maneira soberba naquilo que o pai fazia em relação ao seu caráter. Os irmãos queriam o amor do pai, não tinham, construíram uma amargura no coração, ira no coração, competição entre eles, ciúmes do irmão. Que cenário bom que a gente poderia tirar daqui, para que a gente pudesse dizer assim: não, mas Deus poderia. Não, mas Ele usa tudo isso, dá tudo de cabeça para baixo, sem perder o seu controle, e usa tudo isso, como José vai dizer: todo mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Por quê? Porque apesar de oculto, Ele jamais perde a mão na história. Aleluia. Em segundo lugar, a segunda lição que a gente precisa entender para a gente caminhar com Deus em confiança é: tudo que Deus envia é necessário, e nada do que Ele retém é necessário. Em outras palavras, tudo que Deus traz para a gente, tudo que Ele usa, tudo que acontece, de alguma forma é necessário para a nossa vida. E tudo que Ele não dá, tudo aquilo que Ele retém, também não é necessário. Nada do que Ele retém, nada do que Ele segura é necessário. Ou seja,
Deus dá aquilo que você precisa e Ele retém aquilo que você não precisa. E essa história aparece aqui pra gente. Mesmo não sendo respondida em suas orações, José continuou a buscar a Deus. Continuou a jornada com Deus, mesmo não sendo ouvido. José podia ter desistido de Deus, vendido pelos irmãos, como escravo no Egito, acusado injustamente, preso injustamente. José podia falar: Deus, cansei. Eu oro, cadê o Senhor? Cansei. Mas José não fez isso. Tem gente que desiste de Deus quando as coisas ficam ruins. Eu oro, nada acontece na minha vida. Se amargura contra Deus, deixa de confiar em Deus. Mas não faça isso, querido. Mesmo Deus não tendo respondido José, quando José estava lá na prisão, ele pediu a ajuda de Deus de novo para interpretar os sonhos. Ele confiou em Deus, mesmo que até então suas orações não estavam sendo respondidas. Mesmo que ele não tivesse, uma evidência clara de que Deus estivesse ouvindo, ele continuou confiando. E quando precisou, ele recorreu a Deus. Agora, o que nós temos que entender em relação a isso? Quem falou para nós que Deus não estava respondendo a José? Deus estava respondendo as suas orações. Só não estava respondendo da maneira que José queria e no tempo que ele queria. Porque Deus tinha um plano maior em relação a tudo aquilo. A Bíblia vai dizer que Deus deu tempo para o homem, porque Deus é eterno. O tempo existe, as estações do ano, os anos, por causa da gente. O dia, contado, o ano, a semana, por causa da gente. Deus não precisa de tempo. Deus é eterno, para trás, para frente. Deus sempre existiu. Então, Deus estava respondendo José. Só não estava respondendo no tempo e da forma dele. Agora, o que é lindo aqui? José manteve seu relacionamento com Deus intacto. O tempo todo ele não se afastou de Deus. Mesmo em todas aquelas amarguras, em todas aquelas dificuldades, obstáculos, injustiças, sofrimento, José sempre requereu a Deus, sempre buscou a Deus, não se afastou dele. E é isso que você deve fazer. Primeiro, Deus pode estar oculto, mas Ele continua no controle e trabalhando. Em segundo lugar, Ele vai dar para a gente aquilo que é necessário, no tempo dEle, na história dEle, na soberania dEle. E muitas vezes isso é diferente do tempo. Isaías 55, versículos 8 e 9 vai dizer: os seus pensamentos não são os meus pensamentos, porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Os seus caminhos não são os meus caminhos são maiores do que os seus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55, versículos 8 e 9, você pode ver lá. Então, não significa que Deus não estava respondendo José. Ele não estava respondendo José, talvez naquele momento. E a história mostra para a gente que isso é uma verdade, Então, queridos, deixa eu falar algo para você. Deus não nos dá exatamente o que pedimos. Ele nos dá o que nós pediríamos se soubéssemos tudo o que Ele sabe. Depois você pode voltar esse vídeo aí, quando passar, para você marcar essa frase. Pode postar em tudo quanto é lugar, porque essa frase é poderosa. Deus não nos dá exatamente o que nós pedimos. Ele nos dá o que nós pediríamos se soubéssemos tudo que Ele sabe. Deus sabe todas as coisas, por isso Ele pode dizer: não, isso aqui não é necessário para você agora. Mas se a gente soubesse tudo o que Ele sabe, a gente pediria apenas aquilo que nós sabemos. Então, tudo que Deus envia para a gente é necessário, e nada do que Ele retém é necessário. Pedro vai dizer isso para a gente, que tudo que nós precisamos, em uma de suas cartas, tudo que nós precisamos para uma vida de piedade, nos está disponível em Cristo Jesus. Tudo o que nós precisamos. Queridos, em nome de Jesus, não seja o tipo de pessoa assim: olha, Deus, mas, sabe como é que é? Olha, eu sei que Jesus, mas não seja esse tipo de cristão. Jesus é tudo. Semana passada nós comemoramos a ressurreição, o final de semana da Páscoa. Tudo o que Ele fez foi suficiente, querido. Você não precisa pagar por nada mais.
Não existe nenhuma maldição sobre a sua vida. Se você crê em Jesus, você crê que na cruz Ele venceu todas as coisas por você. E que tudo o que você precisa para a sua vida, para ser feliz, para viver uma vida adequada no Senhor, para piedade, para bons relacionamentos, tudo o que você precisa, Jesus conquistou na cruz por você. E você não precisa viver com medo, não precisa carregar um termo que eu uso, viver com uma mochila de pedras nas costas, o tempo todo, tendo que pagar por algo, tendo que rever algo. Cristo pagou por você, hoje você pode experimentar uma vida livre. E o que isso nos ensina? Que se você está sofrendo, Deus não está trazendo algo para você. Se você está com algumas dificuldades, ou dificuldades recorrentes, sofrimento, se algo ainda não está acontecendo, você pode ter certeza que Deus não se esqueceu de você. Ele pode estar oculto, mas Ele continua trabalhando. E você pode ter certeza que se tem algo que é desnecessário na sua vida, Ele vai tirar. E se tiver algo necessário, Ele vai te dar. Porque Ele é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Deus não está, me perdoe o termo, tá bom? Deus não está de brincadeira com a gente. Deus não está jogando com a gente. Deus é bom, e eu creio de todo o meu coração que Ele é bom. E quando nós olhamos para a história de José, tudo bem, hoje é fácil a gente olhar a história inteira e falar, não, Deus foi bom, mas José não sabia disso que eu e você, José não sabia o final da história, José não sabia, mas lá na prisão, mesmo com tudo dando errado, ele confiou no Senhor, falou, eu confio em Ti, Senhor, me ajuda aqui a interpretar o sonho. Talvez a oração de José tenha sido, vou tentar de novo, Deus não está me ouvindo, mas vai ter dessa vez de novo, Deus me ajuda a interpretar o sonho. O senhor não estava lá na cisterna, o senhor não estava lá na prisão, com a mulher lá que me acusou injustamente, o senhor não estava com os meus irmãos me negociando, mas tudo bem, vai que agora o senhor está, e ele busca o Senhor, porque ele sabe que aquilo que é necessário, Deus vai trazer. No fim, isso é maravilhoso, no fim, José acredita que a bondade e o amor de Deus estavam por trás de tudo o que aconteceu a ele, porque ele afirma isso para os seus irmãos: todo o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Tudo. E talvez essa para mim seja a parte mais linda da história. Eu não sei se eu seria assim como José de verdade. Olha, tudo que vocês fizeram para mim, Deus transformou isso em bem. A bondade de Deus estava por trás disso. Mesmo vocês tomando decisões contra a minha vida, mesmo vocês não me amando como irmão de vocês, até isso Deus usou para mostrar a bondade dele para mim. Então agora, na minha posição de autoridade que eu tenho aqui, eu perdoo vocês. Na posição que eu tenho aqui, eu podia me vingar, mas eu perdoo vocês, porque Deus é bom. Irmãos, que lição maravilhosa para a gente continuar caminhando com Deus. Ter um coração que reconhece a bondade de Deus em todo o tempo. Nós, exatamente nesse momento, nós enfrentamos um episódio inédito na nossa geração. E são notícias ruins todo dia. O dinheiro está acabando, o serviço só sai, né, gente? Estava comentando no carro esses dias, nossa família, só sai e a coisa está começando a apertar. Entra menos do que sai, empresas reduzindo, leis esquisitas, adiamento, né? Aí continua o isolamento, e um monte de notícia estranha. E você fala, poxa, quando que Deus, cadê o Senhor? A gente está aí, né? 30 e poucos dias orando todo dia ao meio-dia. Temos visto Deus fazer muitas coisas. E talvez, às vezes, a gente olha e fala assim, Deus, ainda Deus, cadê a resposta do Senhor? Ele pode estar oculto, mas Ele está trabalhando, e aquilo que é necessário, Ele vai nos dar. E por último, essa é a maior lição desse texto, para a gente confiar em Deus, nessa jornada com Ele. Nós precisamos saber que existe um supremo José. Basicamente, o que José ele diz a seus irmãos? É isso aqui. Vocês tentaram me destruir, porém Deus usou o cálice da maldade e do sofrimento que vocês me deram para salvar muitas vidas.
Deus usou, inclusive, a maldade de vocês para salvar pessoas, incluindo salvar a vocês também, que atentaram com essa maldade. E porque eu vejo o amor redentor de Deus em todo o tempo, como eu vejo o amor e a bondade de Deus por trás de tudo isso, Ele me colocou numa posição de autoridade e honra. Ele me colocou num trono de autoridade aqui com o faraó. E baseado nessa autoridade, eu perdoo vocês. E baseado inclusive nessa minha autoridade, eu quero usar essa autoridade que eu tenho para restaurar vocês e proteger vocês. Foi isso que José falou para os seus irmãos, é isso que ele quis dizer. Só que por mais nobre que José seja, essa sua atitude o torna apenas um precursor de um José ainda maior. Um precursor de um outro José. Séculos depois, e muitos séculos depois de José, veio um outro homem. Esse era filho de um José. E esse outro homem foi rejeitado pelos seus irmãos também. João capítulo 1, versículo 11 vai dizer: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Muitos séculos depois, um outro homem também foi vendido por moedas de prata. Muito tempo depois, um outro homem, assim como José, foi traído e negado pelos seus irmãos mais próximos. Muitos séculos depois, assim como José, um homem foi preso injustamente, acusado de coisas que não fez. Muitos séculos depois, diferente de José, esse homem foi sentenciado à morte. Muitos séculos depois, assim como José, esse homem também orou a Deus para que aquele sofrimento pudesse passar. E assim como José, ele também não foi respondido. E disse: se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Mas assim como José, esse outro homem disse que a bondade de Deus estava por trás de tudo. Quando ele orou, isso está em João capítulo 18, versículo 11. Quando ele orou ao Pai, ele sabia que aquele cálice de sofrimento vinha do Pai e da bondade do Pai. Só que o Supremo José, Jesus Cristo, foi para a cruz. Morreu a minha morte e a sua. Jesus Cristo, diferente de José, e por isso muito maior, se sacrificou. E assim como José, ele salvou muitas vidas. Na verdade, toda a humanidade. Assim, também, como José, esse homem, séculos depois, assumiu um trono. E a sua autoridade não é a autoridade de um governo de um faraó. E a sua autoridade não vem por meio de um governo terreno. Mas Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11 vai dizer que por ter rendido e bebido o cálice do sofrimento e da morte, por não ter pecado, Deus o ressuscitou e o colocou num trono acima de todo trono. E por meio de Jesus, todos aqueles
que passarem por ele serão salvos. José tem uma história maravilhosa, e o seu sofrimento livrou milhares, milhões de pessoas da fome. Mas esse homem que morreu e ressuscitou, que também foi traído, que também foi vendido, foi até as últimas consequências. José salvou milhares de pessoas da fome, salvou a sua família da fome, os seus irmãos da fome, a sua região da fome. Mas Jesus Cristo salvou a humanidade do pecado, salvou a humanidade da ira eterna de Deus, salvou todas as pessoas em todas as eras, para que possam experimentar da presença de Deus. Esse é Jesus. Esse é Jesus, que sofreu, que foi vendido, que foi para a prisão, que foi injustiçado, mas que por meio da sua morte e ressurreição salvou, carregou em si a salvação da humanidade para Deus. Um sublime José, um supremo José. Assim como José do Egito confia em Deus mesmo no calabouço, assim como Jesus confia em Deus mesmo ao carregar a sua cruz. A Bíblia vai narrar que grandes acontecimentos de salvação aconteceram por meio da fraqueza e não da força, aconteceram por meio do sofrimento, porque o poder do Redentor sobre nós também é obtido na fraqueza, também é obtido na confiança inabalável de Deus, de que Ele é bom, de que Ele está com a gente o tempo todo. Muitas vezes a graça de Deus aumenta ainda mais o nosso coração quando nós passamos por dificuldades, mais até do que nos triunfos, porque Jesus venceu. Ele salvou milhões, bilhões, Ele salvou uma humanidade, e Ele continua a fazer isso, e Ele continua a fazer isso agora. Se você está assistindo a esse culto, eu quero dizer que Jesus Cristo morreu por você. A história de José nos inspira a confiar em Deus, mas a verdade de Jesus, o caminho que Ele abriu, é esperança eterna para a gente. Por mais que essa janela seja cheia de dificuldades, o triunfo é certo. Estamos do lado do vencedor. Eu te convido a render a sua vida a esse Jesus, que deu a vida dele por você, que não esperou você acertar a sua vida para que Ele pudesse te salvar. E se você, e eu termino dizendo isso, se você nessa manhã está assistindo esse culto, essa é mais uma das coincidências de Deus na sua vida. Muitas aconteceram na vida de José, para que Deus pudesse mostrar a sua bondade. E elas acontecem todos os dias na sua vida, para Deus mostrar a bondade dele e trazer você de volta para casa. E de volta para casa, satisfeito, salvo, são e salvo. Este é o nosso Deus. É Ele que te convida para a salvação. Ele que te convida para confiar nele em todo o tempo. Quero orar com você nessa manhã. Pai querido, em nome de Jesus, queremos confiar em Ti. Queremos colocar e depositar a nossa confiança em Ti. Entra na vida de cada um que está assistindo agora, Deus, esse culto. Traz a presença do Senhor, invade cada casa agora, cada escritório, cada sala, Deus. Vem sobre cada família, adensa a presença do Senhor agora. Pai, gera uma confiança em Ti, de que o Senhor é bom o tempo todo, de tudo que a gente precisa, aquilo que é necessário nós temos. Pai, põe uma confiança no Senhor inabalável agora, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, o sofrimento, Deus. Queremos andar nessa jornada contigo de uma maneira confiante, ó Deus, confiante no Seu amor. Tu és bom, Deus, e dizemos que o Senhor é bom o tempo todo.
o tempo todo, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus de amor. Tua bondade e misericórdia nos seguem todos os dias da nossa vida, Pai. E um dia habitaremos na casa do Senhor, sentaremos na mesa do Senhor. Por isso aumenta a nossa confiança nesse dia. Aumenta a nossa confiança nesse dia. Agora, Deus, restaura, Deus, aqueles que estão desanimados, que perderam a esperança, que desistiram de orar, que desistiram de buscar, que desistiram da igreja, que desistiram da vida cristã. Restabelece agora, Deus. Traz a bondade do Senhor, presente, inabalável. Eu abençoo cada pessoa nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, querido. Obrigado por ter estado com a gente. Compartilhe esse culto. Compartilhe, vamos espalhar a boa nova do Evangelho por meio das redes sociais, por meio da tecnologia, abençoar pessoas do mundo todo. Deus te abençoe, siga a nossa programação durante a semana e é um prazer ter você com a gente aqui. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus estejam com você, fazendo a sua confiança inabalável essa semana. Amém. Amém.